Bom dia, Bom dia, Van. Tudo bem? tudo ótimo, e vocês? Também. Oi, Ivan. Olá, Lu, tudo bem? Tudo. É a Ava, né, que tá falando, peraí. A, É, a, a, a Ava tem falou dúvida? e a Lu escreveu ao mesmo tempo. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Tudo bem. Bom dia. Saudade de quem já terminou o curso. É, Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Decoração do dia. Bom dia, Van. Bom dia. Bom dia. Vamos começar? sim. Acho que sim, a gente pode estar gravando, né? Então, podemos começar e a turma vai entrar aqui. Eu vou dar um aviso para todo mundo aqui. Vai lá, Securator, por favor.
Você quer começar ou quer que eu comece? Eu queria que você começasse. E eu e a Natália, a gente segue, né? Acho que seria legal. Maravilha. Bom dia para cada um de vocês. Tem o Matheus também aqui, né? Bom dia, Matheus. A gente comentou brevemente com vocês a respeito do livro, né? E aí eu acho que o objetivo aqui é a gente dar detalhes com relação a isso. Então, vou colocar aqui num contexto para quem não pegou a história inteira. Eu acho que tem dois grandes fundamentos aqui para a gente ter em mente, né? Primeiro que o grande objetivo da comunidade, né, desse programa avançado em ESG é a gente conseguir trazer discussões em vários âmbitos, principalmente no âmbito corporativo, onde a gente possa ajudar a ter discussões para as organizações poderem implementar essa agenda, que é uma agenda ampla, difícil, como vários temas novos, cheio de desafios. E eu acho que a gente tem crescido muito nessas discussões ao longo das turmas, né? Vendo as turmas, né, a gente tem turmas cada vez melhores em termos de participação, os temas estão evoluindo, o programa muda, né? Praticamente a cada 3 meses, né, a gente senta com o time acadêmico e ajusta alguma coisa. A gente sempre tem o desafio de ter isso aqui de tema, né, e isso aqui de tempo, né, mas você tem que ter uma curadoria super relevante nisso. E eu acho que a gente tem muito material relevante sendo feito. Então, o primeiro grande ponto para a gente é como é que a gente organizaria esse material, de alguma forma, compartilharia isso com a sociedade de forma geral, mas principalmente com as pessoas que estão estudando o tema, estão nas organizações tentando fazer implementar. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Mas eu acho que tem um segundo ponto muito relevante, que é como cada um de vocês encara a participação nisso, né? Porque existe uma satisfação pessoal em fazer livros, publicar o livro, né? Eu imagino que alguns de vocês tenham participado. Embora tenha publicado alguns livros, né? Toda vez que eu publico uma nova edição, faço alguma coisa nova e vou lá no lançamento, me dá um baita frio na barriga. É legal pra caramba, é uma satisfação pessoal de construção muito bacana. Mas acho que mais que isso, é, a gente quer muito que a comunidade seja vista. A gente quer que vocês sejam vistos pelo mercado. Não só pelas outras pessoas da comunidade dos programas de alto impacto, né? Lembra que a gente superou 1.000 pessoas nessa comunidade, com as turmas que começam agora em março, abril. Então, tem muita gente dentro da própria São Paulo que poderia olhar esses trabalhos, né? E como isso, porta para fora também. Eu acho que o livro ele é um ponto importante para isso, né? É uma visibilidade, né? Parar e ter o trabalho de escrever algo de forma estruturada é difícil, é desafiador, não é para todo mundo e por isso que tem valor, né? Por isso que as pessoas respeitam, né? Então, para algumas pessoas que têm um trabalho pode ser muito relevante, porque você ajuda a construção de uma autoridade, para outras pessoas ajuda numa satisfação pessoal de contribuir. Isso, num outro plano, contribui muito para o processo de aprendizado, muito, né? Você sabe, no processo de aprendizado tem dois processos, o processo passivo e o processo ativo, né? Assistir, você põe para dentro. Ler, você põe para dentro. Agora, quando você escreve, você põe para fora. Quando você fala, você põe para fora. Esse é o grande processo de aprendizado. É quando você põe para fora, não é quando você põe para dentro, né? Então, acho que esse é o grande ponto do livro. Bom, tá, qual livro, né, faremos? Primeira coisa que a gente queria fugir é do livro que não fosse um livro de conteúdo. Nada contra outros tipos de conteúdo. Tem várias coleções de biografias, como eu cheguei lá, tal, etc., que tem outro propósito. É um propósito de carreira, um propósito de inspiração. Para quem escreve, é um propósito de revisão pessoal da sua própria jornada. Para quem lê, tem um propósito de entender que tem vários caminhos para chegar numa posição de destaque. Mas esse não é o nosso objetivo. Quando a gente estava discutindo isso, eu, a Van, a Natália, que está aqui com a gente, né, que está escrito Marketing São Paulo, mas, né, é Natália, ela é a head da São Paulo Editora, tá? Bom dia. Super experiente em publicações. Quando a gente estava discutindo isso, a Van teve uma ideia muito boa que foi assim, por que a gente não pega o programa do curso e tenta organizar ele, né, num conjunto de livros? Idealmente, a gente pensou em 3 livros que pudessem refletir o conteúdo do programa. A gente sabe que o conteúdo vai mudando, mas a base do conteúdo está lá.
certo? Tem temas mais emergentes que às vezes a gente vai ajustando, né? Então, seriam livros independentes, mas que fariam um certo sentido entre si, né? Ou seja, a gente pode ir sofisticando a tratativa do tema ao longo, né, dos livros que a gente for fazendo, dos títulos que a gente for publicando, tá? Então, esse é um pouco do nosso objetivo, tá? Partindo desse pressuposto, o que a gente gostaria? A gente gostaria de, primeiro ponto, é quem quer, né? Quem está disposto. Então, a gente tem aqui, a gente quer explicar um pouco como é o processo, porque a próxima, assim, do entusiasmo à ação tem uma distância, né? Então, o entusiasmo, vocês já estão aqui presentes, provavelmente existe, né? Então, agora, a gente, como é que eu transformo esse entusiasmo em ação, né? Porque, assim, eu tenho bastante experiência em escrever, né, artigos e livros, e até você engrenar demora, né? Eu já sentei na frente do cursor piscando para mim, assim, né, com o dedo no teclado, horas e não aconteceu nada, né? Então, você tem uma barreira a superar, tem que atravessar a arrebentação para o livro começar a fluir. Então, a gente foi desenvolvendo, né, durante esses 25 anos de editora, Mamãe técnicas. vai ver então, tá, filha, onde você vai. A gente tem várias técnicas para isso, tá? Então, a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco, né, do que a gente poderia fazer nesse sentido, porque com isso a gente ajudaria você num caminho, né? E quando eu falo ajudaria num caminho, a gente tem que ter um cronograma, obviamente, para a gente começar agora em março e publicar o livro em novembro, ou seja, a gente está em alguma editora fazendo o evento de lançamento do livro, a gente tem um cronograma, não é um cronograma apertado, mas obviamente, se a gente não cumprir o cronograma, o livro pula para ser publicado no ano que vem, né? E ao longo do cronograma, a gente colocou algumas entregas intermediárias para ajudar naquele processo de tangibilizar, alcançar alguns milestones ao longo dessa jornada. Isso facilita, tá bom? Então, a gente tem uma apresentação que a Natália preparou, mas antes de compartilhar e passar por alguns aspectos mais tangíveis, depois dessa minha contextualização, eu queria passar para você complementar, e aí a gente faz esses detalhamentos. Perfeito, Securato, ótimo. Eu acho que o Securato, ele trouxe um tema que, assim, eu escrevi um capítulo de um livro ano passado, passei por esse processo pela primeira vez, e por mais que a gente tenha muito conteúdo, é um livro que ele está conectado entre si, né? Então, é super importante essa conexão entre os autores, e eu acho que o mais legal a gente vai lançar um livro, tem pouquíssima bibliografia de ESG no Brasil, e a gente vai lançar um livro que vai ser bem importante, assim, para as pessoas que estão realmente olhando para esse tema. Usar o programa, eu acho que é super importante, porque ele tem uma lógica, e esse primeiro livro é um livro que eu e a Natália, a gente trabalhou aí num primeiro draft, né, de como a gente faria o primeiro livro, com uma boa introdução ao tema. A gente falaria de temas relacionados à governança social e ambiental, e uma conclusão que fala bastante de futuro e liderança. Então, assim, tem temas bem diferentes para escrever, e a gente entende que vocês, né, acho que a gente fazer o primeiro livro é um compromisso, engajamento na veia, né? A gente falou, o Secreto falou, né, quem é que está do interesse para ação, é um projeto para deixar um legado mesmo, porque o primeiro vai chamar muita atenção, né? A gente quer fazer a coletânea, a gente vai fazer os 3, mas esse primeiro livro vai ser o que a gente vai mostrar para o Brasil aqui em 2024. Então, acho que parte de vocês estarem aqui, a gente continuar essa jornada, essa missão que a gente falou, né, desde a entrevista e durante o curso, e quem está cursando, que é gerar impacto no país. E cada um de vocês, eu sei a história, eu sei o quanto vocês geram impacto, e o quanto a gente quer que vocês estejam com a gente nesse projeto, né? O Securato me convidou para ser a coordenadora do livro. Eu nunca fui coordenadora do livro, então, do mesmo jeito que alguns de vocês talvez não tenham escrito, é a primeira vez que eu vou ser coordenadora. A Natália está me apoiando absurdamente aqui
me educando nessa área, né? Porque é uma área nova também, mas eu acho encantador e incrível poder desenhar com vocês esse livro e fazer isso acontecer esse ano. Quer dizer, a gente está no lançamento esse ano juntos, né? Então, assim, acho que é mais que um convite, é uma missão para a gente. A Natália ela vai falar aqui de cronograma e a gente depois pode seguir, né, e fazer próximos eventos e reuniões bem detalhados, falando dos capítulos. E eu queria ouvir muitas perguntas de vocês hoje. Acho que é importantíssimo hoje a gente usar o nosso tempo para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, e a gente ouvir vocês, tá? Acho que como todo o processo que a gente faz na Sampo, a escuta é uma parte muito importante para a gente. E óbvio que isso aqui é uma sugestão desse primeiro livro e vocês vão participar com a gente para fazer o desenho e fazer tudo isso ficar bem amarrado. Então, eu acho que protagonismo é a palavra que eu queria trazer para vocês como coautores e coautoras, tá? É muito importante que vocês sejam protagonistas dessa obra e como a gente fez no curso, né? Para quem fez o curso, vocês viram como é que é cada minuto e cada experiência e cada dia que vocês estiveram na sala de aula. A gente vai querer continuar isso no livro e a gente sabe a importância de lançar isso agora em 24, né? Num ano que tem a COP, é um ano bem importante, né? A gente vai lançar num momento relevante também de país. Então, acho que tem toda essa sincronicidade, né? Que está presente e eu estou bem feliz de estar nesse projeto. Assim, acho que a gente tem sorte de estar aqui juntos e poder fazer esse projeto em 24, tá? Eu acho que é um ano muito especial para a gente. Queria passar a palavra aqui para a Natália. Oi, pessoal, bom dia. Sou a Natália, coordenadora editorial aqui da editora Sampo. Acho que poucos me conhecem, mas aqui a gente cuida de toda a publicação e edição dos nossos livros. Então, livros de negócios e para pessoas de negócios, né? Então, do meu ponto de vista, né, como coordenadora editorial, a gente viu um grande potencial dentro das comunidades de alto impacto, principalmente também de ESG, de assuntos relevantes que podem ser facilmente transformados em livro, né, e perpetuar ainda mais essas discussões dentro e fora da comunidade. Então, a ideia desse projeto é a gente fazer autores, né, compilar esses conteúdos, essas discussões, né, dentro, né, de um guarda-chuva de temas que a coordenação da obra com a Vanessa, a gente vai construir, mas transformar todo esse conteúdo em produto, né? Então, daqui da editora, a gente cuidará de toda a programação, de toda a editoração para que ele saia, de fato, como livro. Então, depois de concluído, né, seu conteúdo escrito, a gente cuida de toda a parte de revisão, diagramação e a parte de distribuição e venda desse material, né, no nosso varejo. Então, de novo, né, uma forma da gente trazer tudo isso que a gente tem dentro da comunidade, todas essas discussões super relevantes para fora, né? Então, aumentando ainda mais o valor aqui ou lá fora e trazendo também vocês, né, o nome dos autores como protagonistas desses conteúdos. Acho que agora a gente pode mostrar um pouco da apresentação, explicar agora de fato, né, como é que vai ser o cronograma, como é que vai funcionar essas etapas, e depois a gente pode até abrir um pouco para discussões aí, dependendo de cada tema de dúvidas dos autores. Boa. Então, eu vou usar os próximos 7 minutos para apresentar. Vou apresentar rápido. E aí a gente vai para essas perguntas, que eu acho que é o grande ponto aqui, é pegar a percepção de vocês também. Compartilhando minha tela. Se alguém não estiver vendo, me avisa, tá? Vamos lá. Rapidamente, para quem não sabe, né, a Sampo Editora foi a primeira atividade da Sampo, né? A gente começou as atividades em 1998. Então, o primeiro negócio Sampo foi a editora. A gente tem alguns best-sellers de negócio, tipo esse livro, né, Cálculo Financeiro das Tesourarias, né? Quem lê esse livro? A gente se pergunta, né? Um livro tão específico, né? Mas 20 mil pessoas leram esse livro, né? Um livro super conceituado, é um livro do meu pai, né? E a gente tem outros livros, né, que hoje são best-sellers, né? O Inteligência Artificial hoje lidera. Atrás vem esse de demonstrações financeiras, também é um livro bem técnico, né? A gente sempre trata de temas de negócios aplicados ao Brasil. No passado, a gente fez várias traduções de grandes editoras, né, de professores de Harvard, Columbia, enfim, das grandes universidades americanas, e a gente decidiu focar sempre mais em temas que sejam aplicados aos negócios brasileiros pela nossa característica. Então, é o que a gente tem feito recentemente. Quando você pensa no livro,
pense em 4 grandes fases, mas a fase 1 e 2 é um pouco assim, 1, quem quer participar do projeto, né? 2, como é que a gente transforma esse entusiasmo num documento Word, né? E aí, a nossa parte está aqui nessa 2, né? Escrever, né? Transformar em texto as ideias, dado, né, um capítulo, um subcapítulo do que a gente quer fazer. A partir daqui, entra a editora. Então, o time da Natália vai pegar um documento Word e vai transformar num livro físico e num e-book, tá? E aí, depois eu vou devolver a palavra para ela, que tem algumas fases, só para vocês conhecerem, que eu acho legal, porque tem todo um trabalho de coesão textual, correção de texto. Tem algumas fases que são interessantes, que é importante para vocês se preocuparem, mas não precisa se preocupar tanto. E depois entra um time de lançamento e divulgação, que é um trabalho de formiguinha constante, não só do evento de lançamento em si, que é uma noite super agradável, mas como é que a gente continua promovendo isso gradativamente, né? Como é que a gente distribui os livros para as pessoas certas? Como é que a gente coloca esses livros nas principais bibliotecas? Tem um trabalho bem organizado que a gente aprendeu a fazer nos últimos 25 anos. Então, a Van é a coordenadora da obra. Van, também estou super à disposição, vou ficar perto. Todos vocês que precisarem, contem comigo para discutir os capítulos, para ter ideias de como escrever, o que escrever, como delimita o tema, como não delimita o tema, pode isso, não pode aquilo, tá? Fiquem super à vontade. E a Natália coordena todo o processo editorial. A gente está pensando num livro, né, pela experiência de produto, né, o livro ele tem que assim, ele tem que ter um certo tamanho, ele tem que ter um certo preço, ele tem um pacote de produto, né, que funciona. Então esse pacote é um livro de até 200 páginas, mas também não adianta ter 100. 100 é muito pouco, tá? Tem que ser mais próximo de 200. A gente, né, se a gente, por exemplo, tiver 20 pessoas, 20 autores, mais ou menos 10 páginas para cada um, arredondando, né? Então, essa é mais ou menos a conta que a gente vai fazer. Se a gente tivesse 10 autores, a gente teria 20 páginas para cada um. Que não dá 20, porque tem prefácio, tem uma introdução feita pela coordenadora do livro, né? Pode ter um capítulo de amarrando no final. Você tem algumas páginas ao longo do livro. Mas é uma característica de um livro que explica as coisas. É um livro, a gente fala que é um ensaio técnico, porque ele é um livro que você tem que explicar as coisas. Tem que ser um livro detalhado. Tem que, de fato, colocar para fora. Não pode segurar o conhecimento, tá? Por isso que a gente fala, né, que são parágrafos longos. A gente sugere o padrão ABNT, a gente tem um manual que ajuda, tal, etc. Porque é legal ter um certo padrão, tudo bem? Mas não ache que é uma monografia da faculdade, né? Que assim, você não pode fazer nada, tem tantas travas. Tem que ter um padrão. Quando a gente cita, a gente vai ter que fazer citações iguais, tudo bem? Mas o mais importante, a gente vai ajudar nisso, né? O mais importante é a qualidade do conteúdo, tudo bem? Então, claro que tem gente que tem muita experiência em escrever, moleza, tem gente que escreve menos, faz tempo que não escreve coisas mais estruturadas maiores, volta a treinar. O tema do primeiro livro, a nossa ideia é definir, é uma coleção, com o nome provavelmente ESG, com algum subtítulo, obviamente, para direcionar os leitores, e aí os capítulos a gente vai organizar já, né? A nossa ideia não é cada um escreve o que quiser, depois a gente vê o que faz. Nossa ideia é o contrário. A gente vai ter um certo enfileiramento de temas encadeados, certo? E aí, obviamente, por aptidão, por conhecimento, por vontade, vocês vão escolhendo aquilo que vocês querem participar e a gente vai tendo essa lógica do todo, né? Então, é mais fácil fazer assim do que encadear depois de todo mundo escrever, tá? É natural que a pessoa A está escrevendo e a pessoa D está escrevendo e, eventualmente, tenha uma intersecção natural, né? Lógico que a ideia, a gente vai dando publicidade um ao outro conforme o livro for sendo feito. Mas é natural, não tem problema, porque a gente não pode se contradizer, né? E é claro, né, que depois nas revisões fica fácil, né, da gente colocar assim, recuperando capítulo 1, né, que a gente falou disso, então aí você complementa, você vai fazendo essas amarrações, tá? Olhando com relação ao cronograma,
Você vê que aqui o lançamento está aqui, né? Para novembro, né? Só tirar. Tá aqui para, desculpa, a gente está aqui, ó, com um evento de lançamento aqui para setembro, né? Que eu acho super factível, tá? Imaginando que a gente consiga produzir esse conteúdo mais ou menos até maio. No fundo, isso aqui, como todo trabalho, quanto mais tempo der, mais tempo a gente vai demorar, né? Você falar para a gente que a gente pode escrever até setembro, pode ficar tranquilo que no último dia de setembro a gente vai acabar o trabalho, né? Então, nossa ideia é ter um cronograma que eu acho factível, tá? Mas que, obviamente, tem uma evolução de dedicação, né? A Van até me perguntou quanto tempo eu achava que a gente deve ter de dedicação para escrever um livro, um capítulo desse. Eu acho que se cada pessoa estimar 40 horas de trabalho, escreve, tá? Na média. Tá? 40 horas. É como se acordasse segunda de manhã e sexta-feira, final do dia, estivesse pronto. Tá bom? Claro que se você para alguns pontos para fazer muitas pesquisas, você vai alongando esse tema. Tá bom? Antes de passar, quer comentar o cronograma, Natália, por favor? Quero Acho falar um legal. pouquinho. Então, só complementando o que o José Cláudio está falando, né? Claro que é bem isso. A gente entende também que cada assunto que vai ser abordado durante o capítulo tem o seu nível de pesquisa, a sua dedicação de escrita e a própria característica e agenda de cada autor. Então, a ideia também é a gente trazer um pouco de algumas entregas parciais, até para vocês compartilharem com a Vanessa aquilo que foi levantado e ela trazer para mim também, a gente dar uma discutida, para que essas entregas sejam parciais e que a gente consiga fazer esse direcionamento para vocês, para o nosso objetivo final, que é a redação completa do conteúdo. Então, a gente dividiu essas entregas, por exemplo, começando que seria a definição dos grupos e dos temas. Então, a gente já tem um guarda-chuva de macro temas que podem ser abordados, pensando que esse é o primeiro livro, e também em comparação com os módulos trabalhados em curso. E aí a segunda entrega seria uma descrição desse material, os pontos que vai ser abordado. Que vale também a gente pensar que aqui a gente está falando de um livro inteiro, mas depois que a gente subdivide isso em grupos para a construção de cada capítulo, a gente está falando da entrega de um capítulo. E um capítulo de um livro de até 200 páginas, se a gente tiver 10 capítulos, em torno de 15 a 20 páginas. Então, é possível da gente fazer isso de uma forma aparentemente tranquila dentro desse cronograma, né, até maio, com essas entregas parciais que a gente possa dar os direcionamentos corretos para que a gente chegue no final com um bom nível de conteúdo. E aí, né, a partir da semana 3 de maio é quando começa aqui todo o trabalho editorial da editora. Então, é onde a gente começa a fazer todas as revisões, então, problemas de coerência, coesão, fluidez textual, resoluções de problemas gramaticais, padronização de estilos dentro do Word, diagramação. Então, esses pontos, né, que seria a perfumaria do texto, é algo que vocês não devem se preocupar. Então, é sempre pensando mesmo em que ideia que eu posso trabalhar, qual é a construção desse conteúdo que eu quero para esse livro. Porque todo esse trabalho, né, a gente vai lapidar todo esse conteúdo a partir dessa semana do início da produção editorial. E aí, lá para o finzinho, quando a gente terminar todas as revisões, diagramação, né, deixar o livro com a cara de livro mesmo, a gente faz uma última avaliação, mostrando para o autor e para o coordenador como ficou esse conteúdo, se eles têm alguma validação a fazer, para a gente fazer as extensões do livro físico, né, impresso, e-book, e organizar toda a divulgação do lançamento. Então, a gente estima que esse lançamento seja na quarta semana de setembro, porque ainda para o calendário editorial ainda é muito bom, porque a gente ainda tem aulas, então a gente está fazendo um livro científico, né, um livro técnico, então a gente aproveita desse calendário acadêmico para também ter um bom momento de divulgação e lançamento. O evento a gente costuma fazer em algumas livrarias, então é um momento de comemoração, da gente ali, né, festejar e comemorar aquele produto, aquele projeto entregue, que também é organizado aqui pela editora. Acho que é isso, José Cláudio. Obrigado. Não estava conseguindo desmontar meu microfone. Tive para alguns assuntos aqui operacionais. Ao contrário de alguns livros que as pessoas participam e pagam para participar, né, ajudando a custear a obra como um todo,
a São Paulo vai custear o projeto, tá? Então, ou seja, o trabalho todo que a Natália acabou de descrever, incluindo gráfica, papel, distribuição, etc. Então, isso está sob nossa responsabilidade. Então, custear a edição, custear a comercialização da obra, organizar e divulgar os eventos relacionados. Você vai ver que a gente vai fazer um conjunto de coisas que é super interessante e funciona muito. Por exemplo, a gente faz vários eventos sobre os livros que a gente tem. E, obviamente, quando a gente faz o evento, vende muito livro, né? Muito proporcional um livro técnico, né? Mas ajuda muito na divulgação. É muito legal, né? Então, a gente pode pegar vários recortes do livro, transforma num evento, uma oportunidade de quem escreveu, né, comentar seu capítulo, e a gente vai envolvendo a comunidade da São Paulo nesses temas. A gente presta contas trimestralmente ao coordenador da obra, sobre o número de exemplares, tal, etc. E, obviamente, depois desses números, a gente, né, o próprio coordenador distribui para todo mundo. Todo mundo tem muita curiosidade de saber, né? Vendeu, não vendeu? Alguém comprou ali, né? Quando você publica o livro, a pergunta é: alguém vai ler o que eu escrevi, né? Você fala: não, vendeu um exemplar, né? Foi eu que comprei, né? Você fica meio chateado. Aí você vai ver: não, vendeu 100. Fala: pô, legal. 100 pessoas leram esse negócio, né? Legal. A gente tem um desconto de 50% do preço do livro para vocês comprarem, né? Quem tiver interesse. E aí, o que você precisa? Você precisa autorizar a gente a publicar a obra, né? Claro que tem que ser em caráter exclusivo, a gente não pode publicar algo que já está publicado. Você tem que apresentar uma obra revisada em arquivo eletrônico, num programa onde a gente possa fazer as edições, entregar sua biografia. Você tem que cumprir o cronograma, que eu acho que é o principal desafio nosso, dado todos os desafios que a gente tem pessoais, profissionais, etc., né? E, ponto importante, se responsabilizar pela originalidade da obra. Então, tomar bastante cuidado, principalmente com citações. Não tem problema nenhum citar, desde que cite, né? Isso é uma coisa importante. E principalmente quando a gente pensa em algum uso de IA generativa para contribuir, para escrever alguma coisa. Então, não tem nenhum problema, desde que saiba usar, desde que cite fonte, porque você não pode dizer que você teve aquela opinião, isso é uma opinião de terceiro conhecido. Existe a transferência de direitos autorais para São Paulo, né? E a nossa ideia é que a gente, assim como a gente vai ter o livro do SG, a gente vai ter o livro do Ser, o livro da BPW, o livro do Programa de Tech e Inteligência Artificial. A nossa ideia qual que é? É que a gente use esses direitos autorais para financiar as próximas obras, né? Então, fazendo um movimento em que a gente... Eu não sei se a gente vai conseguir ter um livro por turma, não sei nem se esse é o grande objetivo, né? Um projeto novo, a gente está aprendendo com ele, mas acho que o grande objetivo é que a gente consiga ter um grupo de pessoas interessadas escrevendo e publicando, e a gente devagarinho vai se tornando referência com essas publicações. Então, no fundo, isso ajuda um pouco a custear esse projeto. Ele não deve ser um projeto que deve ter um lucro financeiro, não deve ter, né? Conhecendo um pouco os trabalhos, mas ele tem um efeito, em termos de divulgação, muito legal, tem um impacto bastante interessante. Alguns to-dos que eu acho importantes, e eu queria comentar principalmente dessa última parte aqui. Então, aqui o grande ponto depois vou deixar eu comentar, é formar os grupos, pode ser individual. Eu, particularmente, gosto da ideia do individual ou de duplas. É mais fácil escrever com menos gente. Muita gente é difícil escrever. Fica muito dividido, onde um começa, onde o outro acaba, tal, etc. Então, tem aqui uma preferência individual tua, o que você prefere, né? Puta, eu prefiro escrever sozinho porque eu vou no meu cronograma. Não, eu prefiro um grupo porque eu e tal pessoa, a gente já se dá bem, já trabalha junto, tal, já sabe fazer. Então, esse acho que é o grande ponto. Depois a gente vai um pouco para o tema, né? O tema, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Então, dados os macro temas, a gente vai começar a falar, olha, eu quero escrever sobre isso com um olhar, né? Você tem que oferecer um olhar para o tema. Tá? Isso é um ponto super importante, né? Ou seja, quando a gente te entrega, governança, nós vamos falar sobre tais itens, é interessante a gente falar, tá bom, mas o que você quer falar sobre esse item? Então, como é que a gente, antes de sair escrevendo, como é que a gente pode fazer, e funciona muito bem, ajuda muito no processo para ter o livro bem organizado. Vamos colocar um título para o capítulo, né? Então, se você está falando sobre governança, governança e, né? Você pode até colocar um subtítulo para o seu livro, né? Porque ajuda também a você ir afunilando, tá? E esse resumo, para mim,
é um dos trabalhos mais úteis e mais difíceis. Por quê? Porque, no fundo, é o seguinte: você já sabe o que vai fazer? Já. Então, descreve para mim o que você vai fazer, né? Coloque a informação sobre os temas centrais, os principais tópicos a serem abordados, o que você vai, qual que é o objetivo, né? Qual que é a contribuição, né? Se você fala assim, meu objetivo, meu capítulo é que as pessoas aprendam sobre tal coisa, né? Qual que é a contribuição, né? Nós precisamos aprender tal coisa por causa disso, né? E se você conseguir escrever, né, um parágrafo, se você conseguir escrever um texto, se você conseguir fazer bullet points, ou um resumo, um sumário, super, hiper dividido, o item do item do item, certamente, talvez você tenha uma página de sumário, tá? Mas você já tem a estrutura do livro tão bem feita que, deixa eu interromper aqui, sempre para ver vocês melhor. Você tem a estrutura do livro tão bem feita que o tempo que é quase que 50% do tempo para esse sumário sair um espetáculo. Aí o outro tempo você vai começar a rechear isso. Tá legal? Então, essa divisão de item, subitem, 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 alguns bullet points sobre o que você quer falar, fazer, é um processo super importante, tá? Eu vou entregar para vocês um vídeo de 1 hora que eu vou mostrar como faz isso. Tudo bem? Vou te mostrar a minha visão, de tem várias formas de fazer isso. Eu vou te mostrar a minha visão como faz isso. Eu publiquei 10 livros. Então, eu vou te falar como é que eu desenvolvi uma técnica para conseguir fazer isso. Mesmo um artigo que eu publico no jornal, a lógica é a mesma. Então, eu vou escrever e vou te mostrar, porque eu vou compartilhar desafios que você tem, tá? Nesse processo todo de escrita, tá bom? Bom, acho que é isso. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Se quiser compartilhar perguntas, Eu queria estamos... só falar uma coisa que eu acho interessante, né? A gente falou dessa questão de formação de grupos, duplas ou individual. Eu escrevi o meu capítulo lá do outro livro, e eu acho que o individual é muito rico, porque você cria uma voz, que é a sua voz, né? Como coautor, coautora. Então, eu acho que queria convidar vocês para fazerem seus capítulos individualmente. Eu acho isso te dá uma liberdade, né, de criar a sua voz e você passar por esse processo, começo, meio e fim, de criação, né? É óbvio, dá para fazer dupla, do grupo, mas eu acho que é o primeiro livro, né? Estou pensando isso, né? A gente está falando do primeiro livro de SG aqui que a gente vai lançar. Vai ter uma riqueza tão grande em ter coautores de capítulos e cada um ser quase, sabe, criador de um pedaço da obra, e esse pedaço, inclusive, pode conversar. Então, os coautores podem trabalhar em grupo, cada um conectando os seus capítulos aos outros capítulos. Acho que esse, para mim, é um valor gigantesco que vocês trariam para a obra. Então, fica o meu convite para vocês avaliarem esse jeito de fazer do individual, né? Não dá para fazer de todos os jeitos, mas eu achei riquíssimo escrever e o que o Securato falou. É dificílimo você desenhar essa estrutura, o resumo, definir o que você quer passar. Então, precisa de uma dedicação agora nessas primeiras datas importante de vocês para vocês fazerem as várias versões do que vocês querem falar, até chegar numa versão que vocês falam, essa aqui eu gosto, essa aqui eu vou mandar como minha versão, a minha proposta, né, o meu sumário. Então, enfim, fica esse comentário, a gente nem combinou, Securato, mas eu achei que pela minha experiência vivida no passado, foi riquíssimo escrever, porque eu tinha tantas perguntas, tantas reflexões, e quando saiu o final, eu falei, nossa, é a minha cara esse capítulo aqui, cada coautor vai ter a sua cara o capítulo. Então, essa coisa do protagonismo eu acho muito importante, né? E da comunidade fazendo o livro junto. Aí eu queria deixar para vocês fazerem as perguntas de vocês. Pô, Vô, não podia concordar mais, tá? Assim, o professor, quando ele dá aula, quem mais aprende é o professor. O autor, quando escreve o livro, quem mais aprende é o autor, né? Então, é muito rico mesmo. Vamos lá, pessoal, perguntas, dúvidas? Está passando aí na cabeça de vocês para contribuir. Ô, Zé, bom dia, pessoal. Bom dia, Van. Adorei a iniciativa, acho sensacional.
Eu queria saber um pouco mais dos temas, né? E concordo com vocês que acho que escrever individualmente agrega muito mais valor, né? Então, eu tenho até uma ideia de que tema escrever, mas queria saber quais vão ser os temas desse primeiro livro. Natália, você quer falar ou quer que eu fale um pouquinho? Acho que eu posso falar os começos, mas acho que aí vale você fazendo as intersecções, já que você tem mais aprofundamento. Beleza. Como esse é o primeiro livro que a gente está fazendo, em termos de produto, a gente entende que se a gente começar a fazer um livro sobre os principais conceitos de cada princípio, né, G, S, e o E, né, a gente consegue ter outros subtemas que encaixariam muito bem nessa estrutura de texto, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensar em governança, a gente tem a agenda dos novos conselhos, o ISG no conselho, a relação deles, né, a estrutura organizacional. Então, são subtemas que podem ser escritos, né, que podem gerar um capítulo. Se a gente pensa em social, né, as boas práticas, né, ferramentas de gestão de mudanças, os seus negócios e os impactos sociais, o papel dos stakeholders, né, na cadeia de valor desses ecossistemas. O ambiental, então, ambiental é um tema, então, muito vigente, né? Estamos falando muito sobre isso. Então, o capital natural disso, como que isso agrega valor dentro de um negócio, dentro do seu produto, né? Essas mudanças climáticas, né? O papel também da governança. Então, a gente consegue também fazer, cruzar informações sobre esses assuntos. Então, a ideia inicial é que a gente segmente esses subtemas dentro de algum macrotema que envolva algum dos princípios do curso. E tem, assim, a gente tem uma amarração, Ava, que é a introdução, que ela é mais genérica, sempre, até para quem não está, enfim, conectado ao tema, entrar um pouco nessa visão transversal, é como se fosse uma masterclass, né? O início, uma visão mais estratégica, mais transversal. A gente vai usar o ESG, né, como macro temas nesse primeiro livro, e dentro deles a gente tem propostas de alguns capítulos, e uma conclusão que tem a ver com o futuro, com liderança, que também está dentro da nossa proposta, mas a gente entendeu que se a gente falar dos fundamentos, passar pelo ESG com temas que a gente entende que são relevantes e terminar falando de futuro e liderança, esse livro ele entrega muito para a sociedade e os capítulos vão ser relevantes. A gente, nesse, optou por não entrar, por exemplo, em finanças sustentáveis, em temas de riscos especificamente, porque a gente entendeu que nesse primeiro, a gente queria fazer uma visão bem estratégica e ampla dos temas. E nos outros, a gente sim mergulha em outros temas e a gente continua percorrendo o caminho quase do curso como se fosse uma linha condutora, mas a gente entraria nos próximos livros em temas um pouquinho mais específicos, né? Questão de riscos, a questão de finanças sustentáveis e algumas outras coisas que a gente, por exemplo, falar mais de carbono, quer dizer, outras coisas mais específicas. A gente entendeu que esse aqui é um livro para os C-levels, né? Para as pessoas que estão tomando decisão conseguirem se posicionar e terem uma voz, e a partir da voz de vocês. E aí queria te ouvir se faz sentido para você isso, né? Não, faz. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente vai abordar os três macrotemas: governança, parte social e ambiental, climática, né? Do ponto de vista estratégico. É isso? Vai ser uma coisa meio transversal, né? Pelo que eu estou Sim, entendendo. sim, Tá, não, sim. E é um pouco o que a gente faz no programa avançado, né? A gente tem uma voz para C-levels e decisores no Brasil. A gente quer propagar isso nos livros, né? A gente, obviamente, se uma pessoa que está trabalhando numa empresa quiser entender de OSG, ela vai poder ler esse livro sim e vai poder aprender muito. Mas esse livro vai provocar ela a ir um nível acima, sempre. Assim, é sempre olhar estratégico. A gente não vai fazer um livro tático com um checklist, com essas coisas que você pode até dar um exemplo, falar de um case, alguma coisa que seja interessante para aquele tema e para criar o teu argumento. Mas nada nessa linha. Até eu queria ouvir o Zé Cláudio para ver se eu estou falando alguma bobagem ou se faz sentido, Zé. Não, eu acho que é isso mesmo, porque assim, a ideia da gente fazer um primeiro livro tratando dos principais temas, né, e acho que tem um ponto que a gente trouxe importante,
É quase a visão estratégica se leva um conselheiro falando para um se leva para o conselheiro, né? Lembra que assim todos os grandes temas eles têm essa agenda up and down, né? Então você é um ponto, né? Esse ponto você tem que conversar para baixo, tem que conversar para cima. Essa agenda up and down que a gente também está interessado. Por isso que é um se leva um conselheiro, pode ser um acionista, né? Que é o público dos programas de alto impacto, conversando com ele mesmo. É, eu acho que se a gente fizer do trabalho que a gente deve produzir, é um livro para ser adotado no curso, né? Para as novas turmas receberem esse livro, né? E se der certo mais de um, receberem esses livros. E se, né, esse é o primeiro livro, que seria um livro com os principais temas, né? Eu acho que a gente também consegue colocar eles para os alunos de MBA executivo, por exemplo, que é um middle management parrudo, né? O nosso MBA executivo. Então, que também tem as matérias, obviamente, de ESG. Então, eu acho que fica super interessante. No 2 e no 3, conforme a gente progredir, aí a gente pega temas mais específicos, né? A riqueza vai estar nessa especificidade. Acho que a Rosália Eu não levantou sei a a mão, ordem, que eu não sei quem é a depois ordem. acho que foi o Matheus, mas acho que é isso, né? Tem alguém que eu estou pulando ou não? Sim, acho que a Rosália é a primeira. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Primeiro, super parabéns. Estou bem animada com essa possibilidade. Já escrevi alguns capítulos de livro, já publiquei livro também. Sei que mas cada um é cada um e sempre é um desafio, né? E quando vocês trazem, né, que é um ensaio técnico, mas não tão tático, eu fico imaginando então que é mais sobre o porquê e o quê e menos sobre o como. Essa seria uma estrutura assim para a gente pensar no nosso conteúdo, certo? Ou vocês acham que dá para equilibrar um pouco melhor assim o porquê daquele assunto, qual que é aquele assunto de verdade com uma base conceitual e menos e um pouquinho de como mais ele não seria o mais relevante na estrutura do conteúdo, é isso? Quando a gente fala que é um ensaio técnico, é só uma classificação editorial, tá? Não quer dizer que o técnico seja operacional, tá bom? Então, se fosse, sei lá, se a gente fosse dividir em operacional, tático, estratégico, o ensaio técnico é mais porque ele é um livro técnico, na categoria, ele é um romance, tudo bem? Numa categoria editorial. Mas a sua pergunta é muito boa, porque a gente vai ter um desafio, que é o quanto a gente tem que explicar e definir coisas para conseguir trazer o olhar estratégico, né? Então, dependendo dos temas, talvez a gente tenha que recuperar conceitos, né? Ou seja, talvez a gente tenha que falar minimamente de governança para poder dar um detalhe, dar um olhar estratégico sobre governança, tá bom? E a gente vai poder fazer isso de forma mais resumida, tá bom? Então, é um ótimo ponto, eu até vou anotar para comentar quando eu falar um pouco das dicas de como escrever, etc, tá? E assim, Rosália, eu acho que é importantíssimo o que você trouxe. A gente começa escrevendo muito, e depois a gente vai trazendo para o tamanho da obra. Precisa ser alguma coisa que essas pessoas leiam e não tenham que ficar pesquisando demais sobre o que você escreveu para não entenderem. Então, acho que tem que ter, sim, alguma conexão para que elas consigam andar com você durante o seu capítulo. O bom teste é dar para as pessoas lerem, né, ao redor da gente os C-levels e ver se eles conhecem. Eu fiz bastante isso quando eu escrevi. Assim, você entende a lógica? Tem alguma coisa que te traz uma pergunta muito grande, que te para, que trava teu cérebro para você não continuar a ler meu capítulo? E acho que precisa ter essa fluidez. E a fluidez é o chamado dessas perguntas que você vai precisar responder no capítulo para o capítulo ficar fluido sem ser tático, né? Acho que a gente sempre fala muito de ir para a visão como a Ava trouxe. É o estratégico, é a voz, é o caminho, é o posicionamento, é uma influência dessa visão. Mas se você não trouxer alguns tópicos, a pessoa fica perdida no teu capítulo, ela não consegue nem evoluir. É um livro para gente, para esse grupo grande de pessoas que o Securato trouxe, né? A gente está falando de um universo não só da São Paulo, tá? A gente está falando do Brasil inteiro, de gente que vai estar nas escolas, nos lugares e vai querer conhecer esse tema. Então, a gente vai precisar ajudar eles nessa caminhada. Eu concordo muito com o que ele falou. Matheus, acho que é a sua vez.
Bom, Secolato, Vanessa, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que o projeto é muito interessante, né? Tenho bastante interesse, sim. Tenho várias perguntas, né? Mas eu queria aqui só, nesse momento, falar um pouco da linguagem, né? Porque se a gente vai falar com o C-Level, às vezes eles querem ter uma questão mais objetiva, né? Se eles querem, eles têm pouco tempo para ler, você me explica o que que é isso aqui, para eu entender, né? E é um tema que que gera muita confusão, né? Porque tem muitos ângulos, né? Então, pensar nisso, assim, no nosso público. E depois também eu queria ver se vocês já, também uma outra pergunta, se já pensaram nessa série, né? E esse livro, como ele é um introdutório, né, para uma sequência, se a gente vai, de alguma certa forma, conectar ele, assim, ou instigar para os próximos temas, enfim, isso são as minhas questões. Vou começar aqui, qualquer coisa você complementa. É, Tem que ser uma linguagem objetiva mesmo, tá? É, Tem que ter a fluidez que a Vanessa comentou. E eu acho que vocês, devagarinho, vão sentindo isso ao longo da escrita, tá? Porque conforme você vai sofisticando a técnica, o que vai acontecendo, para você fazer um parágrafo muito bem escrito, você vai colocando muitos conceitos lá dentro, né? Então, a sofisticação da leitura, a sofisticação do tema ou a sofisticação da abordagem, ela se dá por vocabulários que têm mais significados. Então, tem várias formas da gente endereçar isso. Você pode fazer um trabalho, você pode fazer um parágrafo, uma página, um tópico de uma forma precisa, imaginando que se esse livro é para um C-level, para o conselheiro, ele deveria conhecer uma parte disso, mas nada impede que a gente coloque um box falando, para relembrar. Não confunda isso com aquilo, lembrando que eu estou partindo do princípio que o conceito é isso ou aquilo, etc. Tá? Você pode colocar no próprio texto, você pode, porque é, é, eu estou pensando, né, porque eu estou agora acabando a revisão do meu livro de economia, né, que vai ser uma nova edição, e é isso, eu posso chegar para você e falar, né, uma frase super bem construída, pressupondo que você sabe 10 conceitos. E aí é um problema, se você sabe 8, uma parte ali ficou no caminho, né? E aí você tem formas de trazer, né, ou pelo menos recuperar quais são a maior parte das confusões, né? Olha, cuidar, atenção, porque as pessoas normalmente atrelam essa palavra a um conceito tal, e aqui eu estou me referindo a essa outra forma, então tem uma outra parte. Com relação aos outros temas, a gente já tem mais ou menos mapeado, né? A gente já fez mais ou menos um mapeamento assim, olha, isso aqui seria o livro 1, isso aqui seria o 2, isso aqui seria o 3, né? É que a gente tem, assim, a gente tem muita pressa, por isso que a gente quer fazer tudo muito devagar, né? Vamos fazer o 1, aí a gente faz o 2, faz o 3, né? Eu Até posso porque, falar, eu posso se falar um quiser pouquinho, se você complementar, quiser. Eu posso falar um pouquinho, se você quiser, sobre essa proposta que a gente fez, eu e a Natália aqui. A gente colocou dentro a introdução e a conclusão que eu tinha falado para vocês, Matheus. Então, isso é o básico. Governança social e ambiental, a gente está sugerindo essa ordem mesmo, começar pela governança e para o social e ambiental, porque a gente entendeu que é uma ordem mais lógica de começar pela base de tudo, que é a governança, daí você vai para o social e vai para o ambiental, abrindo, né? Assim, é como eu faço, o social e o ambiental que vem ao planeta quase, né? E uma conclusão que vai ter muito da liderança, de temas que a gente tem abordado no curso. Aí no segundo livro, a gente vai ter temas que vocês não abordaram no primeiro livro, que a gente não escolheu os capítulos. Então, eu entendo que você vai ter ainda uma parte de governança social e ambiental nesse segundo livro, e a gente tem finanças sustentáveis, inovação e tecnologia, que são as nossas matérias, para colocar no segundo livro como uma pimenta, né? Porque daí são temas que eles já começam a aprofundar mais, e você precisa do primeiro livro para começar a abordar essa parte. E aí, o terceiro livro a gente não tem ainda, porque a gente não sabe o que que vai ser usado no primeiro e no segundo, e se o terceiro vai ser uma conexão com o primeiro e o segundo, ou se o terceiro livro, a gente está falando de tentar lançar esses livros, o primeiro em setembro, a gente está bem agressivo aqui, né? Se vocês ajudarem a gente quer lançar já o primeiro semestre do ano que vem,
e o terceiro no segundo semestre do ano que vem, tá? A gente está querendo fazer os 3 livros em 1 ano e meio. Se a gente faz isso, daqui a 1 ano e meio, ou daqui a 6 meses, 1 ano, a gente pode ter várias outras coisas para incluir. O curso agora, esse ano, a gente já colocou uma parte de gestão de stakeholders e a gente colocou uma parte toda de carbono e um dia a mais do curso, né? Para a turma desse ano, a gente vai convidar vocês para assistirem essa nova aula, né? Que são 2 módulos de 4 horas que a gente incrementou no curso. Esses 2 módulos eu entendo que podem estar no segundo ou no terceiro livro. A gente vai precisar rodar ele, entender como é que vai ser a conexão dos temas e colocar também como tema. Então, a gente tem, para 3 livros, a gente tem facilidade de capítulos, tá, Matheus? Tá super arrumado. E por isso que a gente pensou num box no final, com uma coletânea, que a pessoa compra os 3 no box. A gente achou que é legal esse modelo de eu quero quase me formar em SG, eu vou comprar o box com os 3 e vou me educar. Então, a ideia é essa, tá? Por isso que a gente está bem animado e bem agressivo aí, e quer que vocês venham forte aqui para a gente lançar em setembro esse livro e começar já. Assim que a gente tiver feito essa primeira revisão e tudo certo, a gente quer começar a fazer o kickoff do segundo para já começar a trabalhar nele, tá? Eu e a Natália e o Securato, a gente está bem animado aqui, tá? E é isso. Não sei se eu te respondi, mas essa é a nossa visão. Excelente, obrigado, Vanessa. Suzana, quer perguntar? Oi, tudo bem? Bom, não vou abrir meu vídeo porque venho chegando em meu treino, mas estou super animada, acho que é uma excelente iniciativa, uma super oportunidade para nós. E eu queria trazer um pouco o ponto da Rosália, porque não sei, eu acho que seria interessante entender bem quem é o público-alvo. Não sei se por livro, por mais de que no final a gente tenha um pacote entre um livro introdutório e mais específicos, mas quem é que vai ler esse livro? É um C-level? É uma pessoa que não tem nenhum conhecimento? Não sei, essas perguntas que ficam na minha cabeça. Até onde, por exemplo, se a gente vai falar de social, que tão específico a gente pode chegar nesta primeira parte, não sei, eu acho que isso vai ter que ser uma discussão importante, porque senão pode ficar muito aéreo, muito superficial, como muito também profundo para uma pessoa que possivelmente não tem tanto conhecimento. E uma segunda pergunta é sobre os professores. A gente teve professores dentro do ESG que, por exemplo, se eu escolho um tema de governança, será que a professora que tivemos de governança pode ser um tipo mentora, ou a gente pode também ter essa troca, não? Durante o processo de escrita, que eu acho que seria muito rico, até representando um pouco também, especialmente nessa parte que é mais introdutória, o pensamento que também a Saint Paul traz, não? Por mais que a gente tenha liberdade de opinião e trazer, obviamente, nosso ponto de vista. Legal, ótima pergunta. A nossa expectativa é que a gente realmente converse com a alta liderança, tá? Então, a gente está falando, e aí eu vou estender a alta liderança, né, que é o C-Level, mas é óbvio que isso, a gente fala C-Level de forma generalizada porque depende muito da empresa, né? Você vai numa instituição financeira, né, você tem cargos que não são diretores, que os cargos são super elevados, né? Pela própria responsabilidade que o diretor tem no Banco Central. Então, a gente está falando de alta liderança, que tem uma agenda executiva, a gente está falando do conselho, que tem uma agenda estratégica, e a gente está falando do acionista, que tem uma agenda de intenção, né? Se o acionista não fala para o seu conselheiro, né, como é que está essa agenda, né, e o conselheiro não tratar tanto da agenda, a agenda vai sendo esquecida, e a agenda não está sendo colocada no plano de execução, tá? Hoje, o que eu tenho visto é discussões muito rasas na média, tá? Quando você vai num conselho, o nível de entusiasmo no tema é grande, o nível de discussão é raso. E às vezes você tem num conselho, ao redor aí de 10 pessoas, 7 pessoas, 9 pessoas, 11 pessoas, dependendo do tamanho do conselho, você tem discussões que você tem uma pessoa que domina o tema, tem uma familiaridade com o tema, mas você tem outras 8, 9, 10 que não dominam, não tem a menor noção, não sabe o que está falando, né? Mal consegue replicar uma notícia,
de um jornal Folha Estado. Lembra que a Folha Estado escreve para qualquer pessoa ler, né? Folha Estado não é... Ou seja, não consegue replicar essa discussão, né? E aí você vê... E como é que você tem a sensibilidade? Porque replicam, né, opiniões muito rasas. Conversa de elevador. Então, apesar do primeiro livro, a gente está falando aqui de introdutório, ou temas mais, né, eu não chamaria de introdutório, eu acho que são os primeiros temas. Não posso falar de finanças sustentáveis se a base não está bem formada, entendeu? Acho que a gente não pode entrar na discussão de carbono se a base não está bem formada, né? E não tem como a gente não falar da governança, porque a governança é onde a gente vai trazer a responsabilidade, né? A governança, olha, quem tem que fazer, quem tem que pensar, quem tem que correr o risco dos projetos. Então, eu acho que essa é a grande agenda. Tá? Então, a pergunta é muito boa, Suzana, porque pode parecer que a gente vai falar, vocês são do tema, né? Então, é mais fácil para vocês falar, não, isso é muito fácil, né? Não é. Tá? A gente tem que partir do princípio que as pessoas não sabem as coisas, tá? Eu dou aula de alguns temas. O tema que eu dou muita aula é economia. Eu vou dar aula de economia para o pessoal de banco, e a pessoa fala, não, o pessoal sabe tudo. O pessoal não sabe. Um monte de coisa. Não são obrigados a saber. Tudo bem? Eles sabem que eles trabalham na área deles, né? Quando você parte do princípio que as pessoas não sabem, né? O, a estruturação, a profundidade, né? O cuidado que você tem é muito bom. E para quem lê, é muito legal, tá? Eu também concordo com o que o Matheus falou com relação, né? Pô, o pessoal não tem tempo, quer ler pouco, tal. Mas tem uma vantagem, né? O pessoal quer ler, tá? O pessoal quer ler. Quando você pega esse nível e fala, cara, eu preciso aprender sobre esse jeito. Eu não sei esse tema, o que eu leio? Ele não quer pegar um manual que foi escrito por uma graduação. Aí é muito. Então, quando a gente fala, ó, é de alta liderança para alta liderança, eu acho que a gente ganha bastante, tá? E tem aquele público da pós-graduação que o Zé Cláudio mencionou, que é um público que é um middle management. Esse público é um pessoal que vai subir, que vai sentar nessas outras cadeiras, mas que também está se formando e está conhecendo. E esses vão ser os futuros diretores, os futuros, então, assim, é a geração seguinte, né, que a gente está falando. Pegar esse público é um público bem grande e são, para mim, os decisores das empresas, são as pessoas que influenciam, estão perto das áreas de pessoas, das áreas de estratégia, dos orçamentos. De certa forma, eles estão próximos dos temas, então, para eles não vai ser uma grande, uma mega dificuldade de entrar. Claro que eles vão ter menos conexão com alguns temas estratégicos, mas também é uma provocação nossa para eles, de puxá-los para esse nível de discussão e conhecimento, que eu acho que a gente faz muito na Sampo, né? E aí tem a Isso. segunda pergunta da Suzana, que é a participação dos professores. Eu acho que não tem nenhum problema os professores participarem. Obviamente, para eles é uma participação pro bono, uma contribuição com os temas. Eu acho que vão ter professores que vão ter um pouco mais de tempo, outros vão ter um pouco menos de tempo para se dedicar, né? Então, mas eu acho que de forma geral, os professores estão super abertos. A Vó conhece todos, vocês também tiveram contatos, alguns mais contato ou menos contato, né? Acaba tendo trocas. Eu acho que não é um problema consultar, mas eu queria que vocês confiassem em vocês, tá? Confiem em vocês, né? Quando a gente tem uma humildade muito grande nos programas de alto impacto, de pessoas do nível de vocês sentarem para ouvir, para aprender, para reaprender, para discutir, etc. É um exercício de humildade muito grande de vocês. Agora tira essa humildade, tá? E agora vocês vão explicar para os outros, tá bom? Então confio em vocês, né? Mas não acho que tem nenhum problema. Dá uma lida aqui para mim, né? Só para ver se foi uma besteira, né? Eu acho que não tem nenhum problema, tá? Mas confio em vocês, tá? Eu acho que vocês não precisam de ninguém para fazer, tá bom? Ótimo, obrigada. Vamos fazer as duas. Eu estou preocupado só com o tempo. A Luciane e a Karen têm perguntas. Vou acelerar minhas respostas, porque eu fico palestrando aqui nas respostas, demora muito, né? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Estou entusiasmada também. Na verdade, eu acho, Securato, que a minha pergunta vai ajudar no fechamento, que eu estava um pouco preocupada com isso, por causa do tempo, da gente, vocês explicarem um pouquinho os próximos passos, assim, como que vai ser essa. Eu vi que até dia 7, né, tem a reunião aí do grupo para definir temas, os autores, enfim.
Então, se vocês puderem explicar um pouquinho, a gente vai ser chamado para esse segundo encontro, a gente leva ideias nesses tópicos mais específicos, ou você já tem isso mais detalhado também? E a escolha dos autores, né? Se a gente tiver mais gente interessada do que o espaço, como que isso vai se dar? Acho que isso é um... Isso é uma coisa importante, né? A gente tem pessoas que estão mais conectadas com algum tema específico, né? Que falam, meu, eu trabalho há X anos com o meio ambiente, e eu quero contribuir no meio ambiente. E tem pessoas que, de repente, podem escrever em vários temas, que eu acho que é interessante vocês provocarem também, né? Posso escrever em vários temas, mesmo um tema que eu não domine, porque isso vai me fazer pesquisar, estudar e escrever sobre aquele tema, que eu acho que é o desafio aqui para a gente, né? Quando você faz isso, a gente já tem uma proposta de capítulos, tá? E a gente vai falar com vocês, então a ideia é a gente fazer uma conferência com vocês, já falando da proposta dos capítulos, e uma escuta de vocês, de se, pô, faz sentido, não faz. Aqui acho que é muito técnico, é melhor ir começar por aqui. E a gente tem mais capítulos do que um livro, tá? Quando a gente fala do primeiro livro, a gente já tem mais. Mas a gente quis dar uma riqueza aqui, até uma amplitude de temas para que vocês possam olhar com a gente. Vamos supor que todo mundo queira escrever sobre governança e ninguém queira escrever sobre o social. A gente precisa tentar achar que todo mundo escreva esse livro junto. Então, assim, o primeiro esforço é a gente querer participar do livro, independente do tema que a gente está, né? Não ficar só pegado naquele grupo de temas. Mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui de perfis, a gente tem uma variedade grande. Talvez a gente tenha menos perfil para o ambiental, mas o meu convite fica para que vocês se desafiem a escrever no Brasil. Escrever sobre ambiental, acho que é um tema muito catchy, né? Assim, então, acho que vai ser legal de vocês se desafiarem e irem um pouquinho fora das suas áreas de mais conforto, para a gente fechar esse primeiro livro, os capítulos, e partir para a segunda fase, Luciana. Essa é um pouco a ideia, tá? Mas a gente parte com essa sugestão e a gente está aberto a conversar com vocês, sim, tá? A gente não tem a pretensão de, né, ficar impondo, né? Tem que ser desse jeito, até porque a gente quer o input de vocês, mas o que a gente propôs está baseado no curso. E o curso está baseado num estudo do acadêmico muito amplo. Então, assim, a gente tem uma base acadêmica sólida para propor o que a gente vai propor para vocês, tá? Uma coisa, Respondi? Vai lá. o próximo passo é a gente falar assim, quem quer? Eu. Tá bom, então aí tem um grupo. Fechou o grupo? Aí a gente vai para a escolha dos temas. Fechou os temas? Aí a gente vai para aquele negócio. Aí como é que eu escrevo? As dicas de como escrever para a gente entrar naquele calendário de produção. Tá? Karen. Obrigada. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Eu também estou super animada e adorei a ideia desde o início que vocês falaram. As minhas questões, no fim, a Van levantou um pouquinho, e essa última pergunta também, mas vou falar bem brevemente o que eu senti. A questão do C-Level eu entendi como super importante, mas também ficou na minha mente essa ideia de levar esse livro também para as pessoas do curso de MBA ou outras áreas que às vezes não têm tanto conhecimento assim, né? Então eu entendi que eu queria saber se ok, minha compreensão de que é necessário mesmo fazer um passo a passo, como se fosse uma aula mesmo, sabe? Tipo, olha, a gente vai falar sobre o tema tal, introduzir um pouquinho esse tema para depois levar uma discussão mais profunda, pensando nesses alunos de MBA que não são específicos de SD, por exemplo. Né? Isso foi uma das minhas questões. A outra, que também foi levantada na questão anterior, o número de pessoas. Eu fiz uma breve contagem assim, a gente pensando que seriam 10 capítulos, passa um pouquinho, né, o número de pessoas e o número de capítulos. E aí, incentivando o individual, se teria a possibilidade de ficar, por exemplo, todo mundo vai escrever um capítulo, então a gente reduziria um pouco e faria um número maior de capítulos para ter a oportunidade de cada um fazer o seu, sabe? Com relação aos alunos de MBA, a percepção está certa, mas pensa que assim, quando a gente fala MBA, quer dizer tudo MBA, né? Porque MBA quer Ah, dizer aquela pós-graduação super júnior até um ultra MBA. Eu tô me referindo aqui ao MBA sênior, tá? tá. O aluno do MBA sênior da São Paulo, que é o MBA executivo, ele já é um head de área, ele já é um gerente sênior de uma multinacional, ele já tem atribuições, já tem um orçamento, e provavelmente ele vai ter uma ou duas promoções nos próximos
24 meses depois que ele acabar o programa, que é a média de promoções que a gente tem no programa. Então, ele vai chegar nessa agenda, ele já está nessa agenda. Então, a gente vai escrever um pouco mais para cima, mas porque ele vai alcançar esse mais para cima daqui a pouco. Mas não acho que é para um aluno de pós-graduação de 25 anos que vai ver o tema pela primeira vez. A gente não, ele pode até ler, mas a gente não está falando para ele. Tá legal? Com relação ao outro tema, número de pessoas e capítulos, a gente vai se ajustar. Ou seja, o livro é vivo, né? Tem esses temas. Quem quer escrever? Qual tema quer escrever? Sim, não. Por que a gente não muda isso aqui? Aí a gente vai lapidar. Então, a gente vai entregar uma pedra com um pouco de lapidação, mas a gente vai terminar essa lapidação em conjunto, tá? Então, não acho que é um desafio, né? Se cada um quiser ter o seu capítulo, teremos um capítulo para cada um. Não é um problema, né, Van? E eu vi aqui o trabalho que a gente fez, né, de proposta do livro 1, a gente tem 30 subtemas, Karen. Ótimo. Então, assim, super dá para ter. Inclusive, eu acho que vai ter tema que vai para o segundo livro, porque a gente não vai, talvez, ter 30 pessoas nessa primeira rodada escrevendo, e também a gente não quer uma mega complexidade, né? De ter 30 autores para coordenar. Então, a gente falou de 200 páginas, o Socrates falou em 10 páginas por autor, são 20 temas, né? Então, pensando que tem 20 temas, eu estou achando que a gente vai ter umas 20 pessoas que vão com a gente nesse cronograma, porque a gente falou bastante da proposta, da missão, mas o cronograma é super importante, o engajamento de vocês, e a gente fazer acontecer isso para publicar em setembro. Então, precisa ter um compromisso bem legal nosso, né? E é o que a Natália falou, cumprindo o cronograma, o livro publica em setembro, que é uma publicação bem rápida, assim. Eu fiz o outro, demorou muito mais, tá? Esse aqui eu tô achando um cronograma muito legal. Então, isso é tranquilo. E para mim, assim, eu quero ver, talvez aqui, quem não quer fazer parte do livro, mas estou entendendo que todos vocês já são coautores, tá? Eu estou já na linha diferente, assim. E tem gente aqui me escrevendo que não veio na reunião e que já quer ser coautor também, tá? Que já está na confiança aqui com a Sampo. Então, para mim, a gente vai ter os nossos 20 coautores para esse primeiro livro e vamos já depois começar o segundo. Pelo menos é o que eu tô esperando aqui de vocês, tá? Maravilhosos alunos da Sampo aqui. Obrigada. Isso aí, Van, gostei. Gente, eu acho que é isso, né? Vamos encerrar esse primeiro aqui, acho que em mais benefício do tempo. A gente pode continuar essas conversas no grupo, depois a gente forma o grupo do próprio livro. Super obrigado aí pelo entusiasmo. Nossa, estou super feliz que a gente vai fazer esse projeto. Quando a gente teve a ideia do projeto, o risco é ninguém levantar a mão e ninguém aparecer nessa videoconferência, né? Então, acho que a gente teve o contrário, né? Obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Que bom que vocês gostaram da ideia, tá? E obrigado, Van, por topar o desafio, né? De coordenar um primeiro livro aí que é um desafio legal, né? É bacana, né? É novidade, mas tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Vai passar a jornada, a gente vai comemorar junto. A gente tem um time maravilhoso, né? Você, a Natália, a Sampo junto, cara, assim, projeto vencedor, já nasce bem sucedido, né? É o tipo de projeto que a gente apaixone, é o que você falou, as pessoas pagam para escrever livro. A gente está fazendo um projeto que a gente está com funding, então, assim, isso é muito incrível, assim, acho que é uma iniciativa incrível para o Brasil, tá? Queria te agradecer também e agradecer a Natália aí por essa dedicação aí para ajudar a gente a fazer primeiro livro, primeiro lançamento. Legal, Beijo, pessoal. pessoal. Bom Bom dia. dia. Obrigado, gente. Bom dia.